Bom dia, meninas. Bom dia. Tá fraco. Bom dia. Bom dia. Melhorou. Meninas, meu abraço para todas aí. Tem gente que esconde a idade quando faz aniversário, não é? Não tem? Quem fala que está fazendo 17. Né? Tem gente que faz aniversário, mas não sai da idade, né? Tá sempre naquela idade, parece que a conta não sobe, não é? Tem alguém aqui nessa situação que quando faz aniversário a contagem não aumenta? Entendeu? Mas aí tem uma pergunta. Quando é que a pessoa começa a envelhecer? Quando é que ela começa a envelhecer? Eu acho que a pessoa começa a envelhecer quando nasce, porque quando fica velho já volta a ser criança. Faz sentido. Mas uma vez fizeram essa pergunta para uma pessoa muito sábia. Essa pessoa sábia respondeu o seguinte: fizeram então a pergunta para ele, quando é que a pessoa começa a envelhecer? Aí essa pessoa sábia respondeu: a pessoa começa a envelhecer quando ela substitui o agradecimento pela reclamação. Não é questão de idade, né? É questão de postura na vida. Então tem pessoas que têm uma idade avançada, mas são jovens. Já repararam? E tem outros que são jovens, já são envelhecidos. São envelhecidos porque reclamam o tempo todo, né? E outros que têm 90, 100 anos e vivem agradecendo. Então a pessoa começa a envelhecer quando ela substitui o agradecimento pela reclamação. E isso é muito mais verdade do que a gente imagina. É muito mais verdadeiro do que a gente imagina. Então, sempre agradecendo. Então vamos começar o nosso trabalho de hoje aí, nossa reuniãozinha de hoje, agradecendo a Deus, né, por mais esse dia de vida, né? Por mais esse momento juntos, que é sempre um privilégio a gente estar aqui na cabana reunidos, né? Então, vamos pensar em Deus e elevar o nosso pensamento agradecendo. Então, obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida, mais esse momento juntos aqui, esse privilégio de estarmos aqui reunidos na cabana, falando sobre o Criador do Universo. Então, meu bom Deus, agradecemos por tudo que o Senhor nos permite, por cada desafio que o Senhor também nos permite, porque os desafios nos ensinam muito. E assim, pedindo força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresenta, pedindo orientação para a gente saber o caminho nos momentos difíceis e esclarecimento para a gente entender o que a vida quer ensinar para a gente. Agradecemos ao Senhor com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Então vamos ler aqui um trecho do livro de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e se lançou de joelhos ao pé do mestre e pediu: Senhor, tenha piedade de meu filho, pois ele é doente mental. Ele vive caindo ou no fogo, ou ele vive caindo na água. Sofre muito. Eu apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles foram incapazes de curar o meu filho. Jesus então respondeu, dizendo: Ó discípulos de pouca fé, até quando eu vou ter que estar junto de vocês? Tragam-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado aquele espírito que estava atormentando a criança, o espírito foi embora. E no mesmo instante, aquele jovem ficou são. Passou a ter saúde. Os discípulos, então, vieram conversar com Jesus em particular. E lhe perguntaram: Mestre, por que nós fomos incapazes, de expulsar esse espírito do rapaz? E Jesus lhes respondeu: porque vocês têm pouca fé. Se vocês tivessem a fé desse tamanhinho, a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é bem pequenininho, vocês diriam a esta montanha: muda-te daqui para ali, e ela mudaria. E nada para vocês seria impossível. Então, repetindo, mudei um pouquinho para ficar mais fácil da gente entender, mas está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Então eu vou ler aqui mais um pedacinho, que está em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha o que ele diz: quando você orar, acredite que você será atendido. E você será atendido. Então é necessário acreditar que a oração vai ter resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui simples. A pessoa, uma oração sem fé é mais ou menos uma história assim. A pessoa, ela viu uma vaga de emprego e ela está desempregada. Aí tem que mandar um currículo para aquela empresa e a empresa é longe. Então tem que mandar por carta. Aí a pessoa faz o currículo todo caprichado, bota no envelope e vai para a agência do correio. Mas no meio do caminho, aquela pessoa começa a duvidar que a carta, aquele currículo vai ser aceito. De casa até o correio, ela começa a duvidar tanto. Mas será que vai dar certo? Será que vou ser atendido? Será que eu vou conseguir esse emprego? Ela fica com tanta dúvida, ela vai no correio cheia de dúvida se vai adiantar alguma coisa ou não. Aí volta para casa, aí ainda com dúvida. A oração sem fé é mais ou menos isso, tá? Quando ela chega em casa de volta, ela percebe, para espanto dela,
que a carta com o currículo está dentro da bolsa dela. Ela nem botou a carta no correio. Aí eu pergunto a vocês, o currículo dela vai ser aceito? Ela nem mandou a carta, ela trouxe de volta a carta dentro da bolsa. Vai adiantar alguma coisa? Então, quando a gente faz uma oração sem fé, é mais ou menos essa situação que a gente quer mandar o currículo para a empresa, só que a gente vai sem fé, a gente nem transmite o nosso pensamento. No caso dessa pessoa, ela nem transmitiu a carta continuou com ela. Adiantou? Ela vai conseguir o emprego? Gente, tem que ter fé. A fé remove montanhas. Isso que o nosso mestre nos ensinou. Agora, é difícil a pessoa que não tem fé, é difícil ela passar a ter fé de um instante para o outro. A fé é uma construção. A gente vai construindo aos poucos. Só que a vida, às vezes, dá uma ajudinha. A vida, às vezes, dá uma ajudinha. E dá uma ajudinha por intermédio do quê? Por meio da dor. Vem a dor na nossa vida. E aí a gente é obrigado, às vezes obrigado, a ajoelhar e pedir socorro ao Criador. Vocês veem que até a dor tem uma utilidade providencial. Conheço pessoas que só desenvolveram a fé quando se viram em situação de dor. Porque até então o orgulho é muito grande para orar, não é? Uma pessoa orgulhosa, ela não aceita que existe nada acima dela. Então, para que ela vai orar? Ela é superior a Deus, não é? O orgulho é uma coisa muito louca, que nos afasta da verdadeira fonte de poder. Reclamação e agradecimento. Agradecimento atrai energia boa ou ruim? Atrai energia boa. Então, quanto mais a gente agradece de coração, mais a gente atrai energia saudável. Né? E a reclamação atrai que tipo de energia? Energia boa ou energia ruim? O que vocês acham? Quanto mais a gente reclama, mais a gente amarra um peso na nossa própria vida. Né? Quanto mais eu reclamo, mais a energia negativa eu estou atraindo para mim. E quanto mais eu reclamo, mais eu afasto as pessoas que gostam de mim. Porque por mais que você tenha razão, a sua reclamação não vai acrescentar nas pessoas nenhum grama de simpatia por você. A sua reclamação não vai fazer ninguém gostar de você. Você só vai atrair energia negativa, espantar as pessoas que gostam de você, e você vai ficar sozinho com sua tristeza. É uma atitude inteligente reclamar da vida? Não é. Então a gente precisa sempre ter uma postura de agradecimento perante nossos filhos também. Educação no lar. Letra L de limites. Letra A de amor. E letra R de responsabilidade. Educar crianças no lar. Limites, amor e responsabilidade. Um dos atos do amor, uma das variantes do amor é orar. Orar é um ato de amor. E ensinar os nossos filhos a orar é também um ato de amor. Quando nós ensinamos nossos filhos o hábito da oração, pelo menos antes de dormir,
nós estamos dando a eles uma ferramenta muito poderosa, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. Antes de dormir, a oraçãozinha, o agradecimento. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia de vida. Obrigado por estar aqui com mamãe, com papai. Isso é importantíssimo, porque o hábito da oração traz para a sua casa um perfume muito sutil que afasta energias negativas. Então é importante ensinar nossos filhos a orar. Eu vou contar uma história. Essa história, a história da mulher, a sabedoria da mulher que ora. É uma história sobre a sabedoria da mulher que ora. Era uma vez um pai já idoso e sua filha. Eles moravam numa cabana muito pobre, muito pobrezinha, muito humilde, em um reino do tempo antigo, que já nem existe mais. Esse reino era governado por um rei que ele queria o bem das pessoas, mas ele era uma pessoa muito nervosa, muito rabugenta. Era uma pessoa que reclamava muito. Então as pessoas, muito embora ele fosse uma pessoa bem intencionada, esse rei, por conta do temperamento dele, que hoje ele está bem, amanhã ele está mal, as pessoas tinham medo dele. Ou seja, ele tinha boa intenção, mas a reclamação, o ato dele ser muito instável, afastava as pessoas. Então o pai e a filha moravam, o pai já idoso, moravam numa casinha muito simples, e a filha trabalhava na feira, era distante. E por meio do trabalho da filha, o velho já era muito velhinho, já idoso, não conseguia mais trabalhar, por limitação física. A filha era o que trazia o sustento para casa. E ela trabalhava na feira. Teve uma tempestade e ela ficou impossibilitada de trabalhar durante uma semana. Então, aquela família tão simples experimentou a fome, porque ela não conseguiu trazer para casa o alimento para sua própria família, que era ela e o pai. Bom, naquele momento o pai, revoltado com a sorte da família, ele falou para a filha: filha, não estou gostando, isso aqui não está legal, eu preciso tomar uma atitude. Pai, o que você quer fazer? Eu vou pedir uma audiência ao rei. Vou pedir uma audiência ao rei. E o rei vai nos ajudar. Aí a filha falou assim: pai, a filha era muito sábia e a filha tinha esse costume de orar. E a filha falou: pai, olha só, esse rei, ele é uma pessoa instável, ele é uma pessoa que hoje está bem, amanhã está mal. Pode ser arriscado pedir ajuda para esse rei, mas eu vou pedir ajuda a esse rei. E qual é a ajuda que você vai pedir? Eu vou pedir que o rei nos empreste 5 moedas de prata. Que com essas 5 moedas de prata, eu vou conseguir fazer uma loja na cidade que a gente vai poder melhorar de vida, com o empréstimo do rei. A filha ficou assim: pai, olha só, você sabe como é que é o rei, né? Ah, eu sei. Mas eu vou falar com ele de qualquer maneira. Então ele tomou a decisão de ir falar com o rei. No dia seguinte, lá vai o pai, idoso, para pedir o empréstimo para o rei. Bom, quando ele chegou lá, ele levou um certo tempo para ser atendido e o rei recebeu ele.
E o idoso, né, o velho, se ajoelhou perante o rei, né, cumprimentou o rei, e o rei perguntou: o que queres de mim? E aquele senhor falou: majestade, eu gostaria de que o senhor me emprestasse 5 moedas de prata para eu poder fazer uma loja, porque nós somos muito pobres, a gente quer ir morar na cidade, a vida no campo é muito difícil. Eu gostaria que o senhor me emprestasse. E o rei, observando o velho, o rei observou o seguinte, que apesar dele ser uma pessoa muito pobre e estar vestido de uma maneira muito simples, ele falava com nobreza. Ele falava como se ele fosse um nobre. Aí o rei ficou cabreiro com aquilo e falou: ué. E o rei perguntou: mas quem foi que ensinou o senhor a falar dessa maneira? Aí ele chega e fala: olha, é a minha filha é um tesouro, ela é uma moça de muita bondade, ela tem muita sabedoria e tem muita fé em Deus. Ela ora sempre, tem o hábito da oração e ela agradece muito tudo que tem, apesar de nós sermos muito pobres. Aí o rei achou graça naquilo, porque o rei era descrente. O rei não acreditava em Deus, só acreditava na matéria, no que se vê e pega. Ele fez uma piada: se ela tivesse sabedoria, ela não acreditaria em Deus, que isso é invenção. Mas tudo bem. Você quer 5 moedas de prata, não é isso que você quer? Quero. Então vamos ver realmente se a fé da sua filha vai ajudar e se ela tem realmente sabedoria. Eu vou lhe dar um desafio. Se você se sair bem nesse desafio, você vai ganhar não 5 moedas de prata, você vai ganhar 10 moedas de prata. E não é empréstimo, eu vou te dar de presente 10 moedas. Se aceita o desafio? Aceito, majestade. Pois bem, se você perder o desafio, você vai ser punido. Aí o velho já ficou meio... Prepare-se para ouvir o desafio. Muito bem. Aí o rei chamou um criado, um súdito. Ele levou para o velho uma cesta de ovos. E o rei falou: você vai receber essa cesta de ovos. Eles foram colhidos hoje de manhã. E a sua tarefa é a seguinte: você vai ter que me trazer daqui a alguns meses as galinhas que vão surgir desses ovos que acabaram de ser colhidos de manhã. Daqui a alguns meses eu quero as galinhas. Mas eu vou até te ajudar. Eu vou atender a um pedido seu. Mas esse pedido que você vai me fazer tem que ser relacionado com a tarefa que eu estou te dando. Vá. Eu quero ver se a sua filha realmente tem sabedoria. Aí, lá vai o velho carregando os ovos para casa e ele todo cheio de esperança. Quando chega em casa, a menina olha os ovos, que ela não era boba nem nada, ela olhou os ovos e falou: pai, esses ovos estão cozidos. Como é que nós vamos obter galinhas de ovos cozidos? O rei aprontou com a gente. Quando ela falou isso, o velho percebeu que realmente os ovos estavam cozidos e ele se desesperou. Eu caí numa armadilha, agora o rei vai me punir e não vamos ter direito a nada, porque é impossível obter galinhas de ovos cozidos. E aí começou a ficar desesperado. Por que Deus faz isso com a gente? Deus podia nos ajudar?
Porque Deus faz isso, é impossível, é um problema que não tem solução. Aí a filha, que era muito sábia e tinha muita fé em Deus, virou para o pai e falou: pai, nós não somos pessoas de reclamar da vida. Nós não somos pessoas ingratas. Nós devemos agradecer a Deus tudo que Deus permite, inclusive essa experiência. Vamos agradecer a Deus. A gente não está vendo o quadro todo, Deus está. Vamos agradecer, vamos orar e pedir a Deus orientação. Vamos pedir que Deus nos oriente, para que a gente tenha sabedoria de resolver essa situação. E assim eles fizeram. Eles oraram e foram dormir. No dia seguinte, aquela moça tão sábia e tão crente, ela levantou e instruiu o pai. Pai, ele nos deu direito a um pedido, não foi? Foi. Então, o pedido é o seguinte. Aí a filha deu para o pai um saquinho de milho, de grãos de milho. Pai, leva esse saquinho de grãos de milho para o rei. E peça para ele o seguinte. Aí explicou para o pai o que era para fazer. O pai pegou aquele saquinho de grãos de milho e foi lá falar com o rei. Porque o rei deu direito a um pedido. Então, o velho se apresentou ao rei e o rei olhou: pode vir. Você quer tendo um pedido seu, não é isso? Sim, majestade. Você sabe que o pedido tem que ser relacionado com a tarefa que eu te dei. Você sabia disso? Sabe disso, né? Sei, majestade. Exatamente isso. Nós trouxemos aqui um saco de semente de milho, um saco de grãos de milho. E o nosso pedido é que o senhor plante essa semente, plante esse milho, porque nós vamos precisar das espigas de milho para engordar as galinhas que nós vamos trazer para o senhor. Então, precisamos que o senhor plante e nos dê as espigas para a gente alimentar as galinhas. Aí o rei, pode trazer, já vão mandar plantar agora mesmo. O rei sabia que os ovos eram cozidos. Ele sabia. Ele estava querendo só tripudiar em cima deles. Então, o pai, o velho, deu para o rei o saco de grão de milho. Quando o rei abre o saco, o rei, que também não era bobo nem nada, ele percebeu que o milho também estava cozido. O milho também estava cozido. Aí o rei, indignado: mas esse milho está cozido? É impossível, todo mundo sabe que é impossível plantar e obter um pé de milho de um grão de milho cozido. Aí o velho falou: não, majestade, de jeito nenhum. É tão possível plantar e colher milho de milho cozido quanto é possível fazer nascer galinha de ovo cozido. Aí o rei, ele ficou, se mexeu na cadeira e ficou: caramba. Aí ele começou a admirar: essa sabedoria não é do velho, é dessa moça. Aí empatou o jogo, né? Ele não conseguiu pegar o velho e também o velho não cumpriu a missão, a tarefa, mas ele também não conseguiu ajudar, que foi o combinado. Aí o rei falou: sua filha é muito sábia, mas eu não desisti. Eu tenho outra tarefa. Tenho outra tarefa para ela. Está pronto para ouvir a tarefa? Sim, majestade. Aí o rei pegou 2 palitos. 2 palitos. Entregou na mão do velho. E falou: eu quero que com esses 2 palitos vocês vão ter que construir um navio completo.
com esses dois palitos. Aí o velho já começou a tremer, né? Homem de pouca fé já começou a tremer. Mas eu vou ajudar vocês, eu vou dar direito a vocês, eu vou atender um pedido, mas esse pedido tem que ter a ver, tem que ser relacionado com a tarefa que você tem que cumprir. Aí o velho foi para casa, né? Tremendo as pernas, desesperado, morrendo de medo. Quando ele chega lá em casa, ele fala: filha, dessa vez o rei pegou a gente de vez. Olha a tarefa que ele pagou para a gente. Nós temos que construir um navio com esses 2 palitinhos aqui. Aí o velho se desesperou. Essa missão é impossível, é uma tarefa impossível. Todo mundo sabe que é impossível construir um navio com 2 palitos. Por que Deus faz isso com a gente? Por que isso? Ele não podia nos ajudar? Faz isso com a gente, mas... Pai, nós não somos pessoas de blasfemar. Nós somos pessoas de fé. Nós temos que agradecer e orar. Porque não existe nada impossível para Deus. Ele deu o direito a um pedido, não foi? Foi. Então vamos orar, vamos dormir. No dia seguinte, a moça já inspirada, ela chega para o pai: pai, toma um palito. Você vai devolver esse palito para o rei. Presta atenção o que você vai dizer para ele. Aí a filha dá um palito e o velho vai em direção ao rei. E ele chega na audiência. Quando o rei vê o velho, fala: desistiram? O velho: não. Nós viemos aqui fazer o pedido que o senhor nos deu direito. Ah, é? Qual é o pedido? Majestade, para construir um navio, nós precisamos de um martelo. Para bater os pregos, nós precisamos, verdade. Para construir um navio, basta um palito, não precisa de 2. Por isso eu estou devolvendo esse palito ao senhor. Aí o rei pega o palito. E com esse palito que nós estamos devolvendo ao senhor, nós queremos que o senhor construa um martelo. Se o senhor fizer um martelo com esse palito, a gente consegue construir um navio com outro palito. E aí o rei, mais uma vez, ficou espantado com a sabedoria da resposta. Ele ia conseguir fazer um martelo com um palito? Não. Ou seja, eles não constroem um navio com 2 palitos, mas ele também não consegue fazer um martelo com um palito. Aí o rei, mais uma vez, ficou incomodado, porque nunca tinham desafiado ele dessa maneira. Nunca tinham desafiado. E aí ele falou: olha, agora o próximo desafio é com a sua filha aqui na minha frente. Eu quero a sua filha aqui na minha frente. Eu quero ver se ela realmente tem essa fé em Deus, vai ajudar alguma coisa, se ela realmente tem sabedoria. Amanhã eu quero ela aqui. Se ela atender o desafio, você não vai ganhar 10 moedas de prata, não. Você vai ganhar 50 moedas de ouro. Mas se ela não resolver o desafio, você vai ser enforcado. Aí que o velho se desesperou mais uma vez, foi para casa, todo preocupado, e falou para a filha: filha, agora aquele rei tão maldoso colocou você nessa confusão. E foi tudo por culpa minha. Porque Deus permite uma coisa dessa? Não era mais fácil ajudar a gente? Pai, mais uma vez aquela moça: nós não somos pessoas de reclamar da vida, nós somos gratos a Deus. Vamos orar. E amanhã saberemos o que fazer, porque Deus vai nos orientar. E assim, mais uma vez, eles oraram, pedindo orientação.
orientação a Deus para aquela situação dificílima que eles estavam. No dia seguinte ela vai para lá. E ela se apresenta ao rei. O rei fica impressionado com a moça, uma moça muito simples, mas ela transparecia no rosto uma grande serenidade. E o rei, você que é a filha do senhor? Sim, sou eu, majestade. Você está pronta para o desafio? É uma pergunta. O desafio agora é só uma pergunta. Se você conseguir responder a pergunta, o seu pai vai ganhar 50 moedas de ouro. Mas se você fracassar, ele vai ser enforcado. Majestade, pode fazer a pergunta. E o rei faz a pergunta. Qual é o som que infelizmente se propaga mais rápido? Essa é a pergunta. Qual é o som que infelizmente se propaga mais rápido? Aí a moça toma um baque, né? Ela não sabia a resposta. Mas ela pede, majestade, o senhor me permite 10 minutos para eu pensar na resposta? Porque eu quero fazer a minha oração. Aí o rei dá aquela gargalhada. Pode ir, eu te dou 15 minutos. Pode fazer a sua oração, que isso não vai adiantar nada. A moça vai, se afasta. Mais uma vez. E ela pede ao Criador orientação. Meu pai corre o risco de ser enforcado. Senhor, me ajude. Porque eu preciso saber responder. Depois da oração, ela sente uma inspiração. E ela se apresenta novamente ao rei. E o rei, você já tem a resposta? Já, majestade. E qual é a resposta? E ela fala, majestade, o som que infelizmente se propaga mais rápido é o som da mentira. O rei fica calado e só diz o seguinte, você respondeu certo. Você acertou. O rei fica tão confuso com aquilo. Entreguem 50 moedas de ouro ao pai dessa moça. Quando eles agradeceram e fizeram menção de sair, o rei falou, eu não terminei. O rei era viúvo. O rei era viúvo. Ele se volta para a moça. Agora sou eu que vou lhe fazer um pedido. Eu peço que você aceite o meu pedido de casamento. Eu quero me casar com você, porque você demonstrou ser uma mulher de grande sabedoria. Não sei de onde vem essa sua sabedoria, mas eu preciso de uma rainha com essa qualidade. O que vocês acham que ela respondeu? Vocês acham que ela respondeu imediatamente? O que vocês acham? Aí o que ela responde? Majestade, sinto-me honrada com seu pedido. Porém, eu não posso tomar decisões tão importantes na minha vida sem consultar o Criador do Universo. Aí o rei já nem debochava mais, porque ele percebeu que ela tinha muita sabedoria. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de um dia para pensar. Você tem esse dia. Amanhã eu quero a resposta. E o rei pensando consigo mesmo, mas que tipo de mulher, que tipo de súdita do reino vai pensar 2 vezes antes de responder sim com um pedido de casamento de um rei?
Aquilo deixava ele cada vez mais cismado. Mas que mulher é essa que pede para pensar antes de dar uma resposta se quer casar com o rei? No dia seguinte, a moça se apresenta para ele. Majestade, eu tenho a resposta. E qual é a resposta final? Eu aceito me casar com o senhor, aceito ser a rainha, mediante uma condição. E qual é a condição? A condição é a seguinte: se um dia o senhor resolver brigar comigo, cansar de mim, me expulsar do palácio, eu terei o direito de levar aqui do palácio para minha casa aquilo que houver de mais precioso aqui no palácio. E o rei olhou assim: que tem de Pedro? Vai levar a coroa? Vai levar um baú de joias? Que leve. Isso para mim não representa muita coisa. Então ele aceitou. Sua condição está aceita. Um dia, se por acaso eu cansar de você te expulsar do palácio, você pode levar aquilo que tiver de mais precioso no palácio. Não tem problema. E assim, eles se casaram. Se casaram. Houve a festa. O pai recebeu o ouro que foi prometido a ele. E eles se casaram. E aquele reino passou por um período de grande progresso, porque juntou a impetuosidade do rei com a sabedoria da rainha, né? Então o tempo passou, os anos se passaram, as décadas se passaram, os dois foram envelhecendo. E à medida que o rei envelhecia, ele ficava ainda mais rabugento, ficava mais reclamão. E a pessoa percebia isso, então os ministros se afastavam dele, as pessoas começaram a se afastar dele. A única pessoa que ficava perto dele era a rainha, porque ao longo dessas décadas se desenvolveu um amor entre eles, mas o rei estava cada vez mais rabugento. E naquela época, o homem tinha poder soberano de tudo. O homem decidia tudo sozinho. Aquela época antiga, muito antigamente, a mulher não tinha poder de nada. E um belo dia, depois de uma briga entre o rei e a rainha, o rei resolve expulsar a rainha do palácio, porque ela se cansou. Você está sempre pegando no meu pé. Eu cansei de você, agora chega. Chega, não quero mais você do meu lado. O rei falando para a rainha. Resolveu brigar com a rainha calada, serena. Eu não quero mais você, cansei de você. Você, a partir de amanhã, não é mais a rainha. E eu quero que você volte de onde você veio. Eu não quero você amanhã mais no palácio. Cansei de você. E naquela época, a voz do rei é que mandava. A mulher não tinha direito a nada. E a rainha simplesmente se curva. Assim será feito, majestade. Então a noite passa, eles dormem em lugares separados. E no dia seguinte, o rei acorda em um barraco muito pobre. O rei acorda naquela cabana muito pobre, muito simples. Aí ele fica espantado. Me sequestraram? O que houve? Cadê meu palácio? O rei espantado. Cadê meu palácio? O que eu estou fazendo nessa cabana tão pobre? E quando ele olha para o lado, quem é que estava do lado dele? A rainha. Estava ao lado dele. E aí ele explode. Como você tem a audácia de sequestrar um rei e trazer para esse lugar tão pobre? Eu expulsei você do palácio. Você teve a ousadia de me trazer para cá? Que audácia é essa? Aí ela, muito serena, o tempo todo, nem se alterava. Majestade há de lembrar
que eu impus uma condição para casar com o senhor. E a condição foi que, se um dia o senhor cansasse de mim e me expulsasse do palácio, eu teria direito de trazer comigo aquilo que houvesse de mais precioso no palácio. E para mim, o que há de mais precioso naquele palácio é o homem que eu amo. Quando ele escutou aquilo, aquele rei tão duro desabou a chorar como uma criança. Ele desaba a chorar como uma criança. E depois de muito chorar, ele se ajoelha perante a rainha e pede perdão dela. E pede que ela aceite ele de volta, que ela regresse para morar no palácio novamente. E a partir daquele momento, com rei e rainha novamente no palácio, aquele reino passou por um período de tremendo progresso, nunca visto antes, porque a partir daquela experiência, o rei também começou a ter fé em Deus e começou a orar. Toda mulher tem dentro do seu cérebro uma antena muito poderosa. Essa antena, se você sintonizar na energia correta, ninguém segura vocês. Mas ninguém, não tem dificuldade que derrube vocês. Que a mulher tem uma antena privilegiada. Ela precisa só sintonizar a energia divina. Porque, infelizmente, se você tiver pouca vigilância, você corre o risco de sintonizar a estação ruim, que vai só te atrapalhar. A gente não pode obrigar ninguém a ter fé. Fé é uma construção, sabe? Mas a gente pode se acostumar e nós podemos ensinar aos nossos filhos o hábito da oração. A oração pode ser ensinada e pode ser treinada. E é muito importante que nós tenhamos o hábito de orar. Não somente nós, mas que a gente passe isso para os nossos filhos. Nossas crianças devem receber de nós o melhor. E uma das melhores coisas que nós podemos passar para os nossos filhos é ensiná-los o recurso da oração, né? A pessoa que não ora é semelhante à cozinheira que não usa panela, porque ela não acredita na panela. Imagina só a dificuldade de cozinhar se não houvesse a panela. É algo mais ou menos assim que acontece. Quando a pessoa não tem fé, uma fé difícil de a gente recomendar, tenha fé. Mas se a pessoa não ora, ela está dispensando um recurso muito poderoso. É como a cozinheira que não acredita na panela. Eu prefiro cozinhar sem panela aqui do meu jeito, bota uma chapa de ferro. Vai dar um jeito dela, mas vai ser bem mais difícil, né? Então, ensinemos nossos filhos a orar toda noite antes de dormir. Faz uma oraçãozinha, um agradecimento, abençoa papai, abençoa mamãe. Isso é tão importante, faz tanto bem para a criança e ela aprende o recurso da oração. Mais tarde na vida, a gente não vai estar mais ao lado dela, mas ela vai aprender, vai levar isso para sempre. Um hábito que vai ficar como uma herança que nós deixamos. Talvez seja a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, ensinemos nossos filhos a orar, né? E agradeçamos, né? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento que nós estamos aqui reunidos em nome
do nosso Mestre Jesus, agradecer ao Mestre Jesus por tudo de bom que Ele permite em nossa vida. E temos sim direito de pedir força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresenta, orientação, para a gente saber o caminho a trilhar na escuridão da vida, que às vezes acontece, esclarecimento, para a gente entender o que a vida quer nos ensinar, com cada experiência. E assim, elevemos o nosso pensamento com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mestre, luz para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, e que tenhamos paz e luz. Viva Deus, viva Jesus.